Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do amado Mestre Jesus sejam conosco, nos fortalecendo, nos deixando cientes da presença de Jesus sempre ao nosso lado, nos dando serenidade para vivenciar todos os momentos permitidos por Deus nessa nossa encarnação. Hoje, mais uma noite de Evangelho, preces e irradiações do Centro Espírita Cearense. Estamos aqui reunidos como povo de Deus, família cristã, guiadas sempre pelos ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. E hoje daremos continuidade aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, e estamos na parte das instruções dos Espíritos, onde diz respeito à lei do amor. Hoje nós faremos uma pequena leitura e nos deteremos a algumas considerações no que diz respeito ao item 10, que na sua íntegra diz: Meus queridos condiscípulos, os Espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai bastante, a fim de serdes amados. Esse pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Ou antes, praticando essa sábia máxima, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes do vosso decesso terrestre. Os estudos espíritas, tendo desenvolvido em vós a compreensão do futuro, tendes uma certeza, a ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem às aspirações de vossa alma. Também deveis vos elevar bastante alto para julgar sem as estreitezas da matéria, e não condenar vosso próximo antes de terdes dirigido vosso pensamento até Deus. Amar no sentido profundo da palavra é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos, para abrandá-las, é encarar a grande família humana como a sua, porque essa família vós a encontrareis em um certo período em mundos mais avançados, e os espíritos que a compõem são, como vós, filho de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu livremente, visto que, a vosso turno, estareis bem contentes se vossos irmãos vos dessem do que tivesseis necessidade. A todos os sofrimentos dai, pois, uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor, toda justiça. Crede que essas sábias palavras, amai bastante para serdes amados, caminharão. Elas são revolucionárias e seguem um caminho fixo, invariável. Mas já tendes ganho, vós que me escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Tendes de tal modo mudado, em vosso proveito, que estais, sem contestar, uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade, que outrora registrastes. Ora, daqui a 100 anos, aceitareis com a mesma facilidade aquelas que não puderam ainda entrar em vosso cérebro. Queridos irmãos, essas palavras vistas nessa instrução desse Espírito benfeitor, ela nos vem apresentar a doutrina espírita como uma ferramenta
facilitadora para o desenvolvimento do nosso crescimento espiritual. Através das explicações de Kardec, através das explicações dadas pelos espíritos superiores, nós temos a facilidade de aumentar o nosso entendimento. E em aumentando o nosso entendimento, possamos ter com mais facilidade um ponto de vista mais elevado para julgarmos a nossa vida nesse processo encarnatório. E assim sendo, seremos espíritos melhores. Teremos mais paciência, mais resignação, amaremos mais, faremos mais caridade, tudo porque a luz da doutrina espírita vem dar para os ensinamentos de Jesus uma clareza maior dentro do nosso pensamento limitado. Então que possamos nós amar de uma maneira plena, e nós que temos a felicidade de ter algum contato com a doutrina espírita, procuremos estudar as palavras de Jesus iluminadas por esses ensinamentos. Que fiquemos em paz em mais uma noite de estudo, de preces e de radiações. Paz e bem a todos. Agora é o nosso momento de prece. Nós, como povo de Deus, reunidos, com o nosso pensamento levado a Deus, com a nossa certeza que Jesus está ao nosso lado, a nos encaminhar ao Pai. Procuremos acerenar os nossos pensamentos, respirar tranquilamente, fechar os nossos olhos, aqueles que se sentirem assim confortáveis, e vamos juntos, como povo de Deus, pedir por todos esses irmãos nessa sequência. Pelos nossos governantes, para que eles sejam tomados por compaixão e que dê a cada um de seus comandados o que queriam receber para si. Pelos líderes religiosos, que sejam verdadeiros pastores a guiar os seus rebanhos, tendo em Jesus o modelo e o guia para suas atitudes. Pelos enfermos de todas as dores, que eles sejam amparados por Jesus, que eles tenham paciência, que sejam fortalecidos em sua fé e que assim sendo possam esperar o passar deste momento de dor como uma passagem transitória para a glória de seus espíritos. Pedimos pelos trabalhadores da saúde que eles sejam fortalecidos em suas imunidades e que tenham consciência e que essa consciência da grandeza de sua missão de servir ao próximo seja uma motriz para todo o desenvolvimento de suas atividades. Pedimos pelos nossos irmãos que passam por crises financeiras, que eles tenham paciência e fé em Deus e que a bondade dos governantes e dos irmãos que o cercam cheguem até ele, minorando essas dificuldades. Pedimos pelos nossos irmãos que se encontram em condições de rua, que eles possam ser amparados pela nossa caridade moral, material, e que eles sejam fortalecidos em suas condições espirituais, para que, tendo condições de sair desta miséria de vida, assim o façam. Pedimos pelos trabalhadores da limpeza das ruas, das nossas casas, dos hospitais, dos cemitérios, que todos esses irmãos sejam abençoados por Deus nesse momento. Pedimos pelos profissionais de segurança, que eles sejam íntegros no desenvolvimento de suas atividades, que amem o próximo mesmo na condição em que eles se encontram nas suas atividades e que eles sejam também fortalecidos em sua saúde. Pedimos pelos motoristas de táxis, aplicativos, ônibus, ambulâncias, todos os motoristas que se expõem nesse momento para o desenvolvimento das suas atividades, que eles sejam banhados pela graça e pelo amor de Deus. Pedimos pelos nossos irmãos coveiros, que eles sejam fortalecidos em sua saúde e que eles tenham uma elevação do seu padrão espiritual na hora
de lidar com os nossos corpos materiais. Pedimos a Deus pelos desencarnados, todos os desencarnados, que eles sejam amparados por Jesus, pelos benfeitores espirituais e que tenham serenidade e paz no momento da passagem do plano físico para o plano espiritual. De modo especial, Senhor, pedimos pelos suicidas, para que eles sejam tomados de consciência do seu momento vivido e que possam pedir ajuda, que Maria Santíssima e sua equipe espiritual possam estar com eles nesse momento. Pedimos por todas as famílias do mundo, de modo especial pelas famílias do Brasil, para que essas famílias tenham consciência da importância dessa unidade como célula formadora das sociedades. E por falar em sociedade, pedimos pela nossa sociedade brasileira, que ela seja esclarecida, que elas tenham consciência da necessidade de elevar o seu pensamento para uma vida espiritual e assim, saindo do materialismo, do egoísmo, possam caminhar em direção a Deus. Pedimos pelos nossos irmãos presidiários para que esses irmãos encontrem a luz, encontrem a paz, que aproveitem esse seu deserto que estão vivendo para dar um novo caminho às suas vidas e assim seguirem em direção a Deus. E por fim, pedimos por nós, trabalhadores do Centro Espírita Cearense, trabalhadores da Seara do Cristo, nós que procuramos ver em Deus a nossa luz, a nossa paz, a nossa verdadeira vida. Que todos nós possamos ficar em paz, seguindo Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Querido Jesus, vós que curastes cegos, endemoniados, a mulher que sangrava e a tantos envolvidos com os transtornos do corpo físico e do corpo espiritual, nós vos pedimos, derrama sobre essas águas aqui apresentadas o vosso amor e a vossa paz, e que essas águas sejam para nós bálsamos que venham a curar todos os desequilíbrios ainda existentes em nós. Que a vossa paz seja conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz raio duradouro que orienta o navegante perdido. Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos. Brilho das estrelas do universo, seu olhar me conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz em paz o caminho da vida, porque o caminho, a verdade e a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo.
perdoa e afaga o meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor me conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz só pode ser Jesus.